Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo Canal Futura e também pela internet no nosso site. Uma competição como a Copa do Mundo é um projeto de longo prazo que reúne uma série de fatores como dinheiro, preparo físico, técnica, assistência médica, recursos tecnológicos, atletas motivados e preparados psicologicamente para o estresse produzido pela competição, que a partir da segunda fase é eliminatória. Além da pressão de torcedores, dirigentes e imprensa especializada. O Brasil joga daqui a pouquinho, às 5 horas, contra a Colômbia, uma das sensações desta Copa. E tudo indica que será uma partida difícil. No último jogo, que terminou com uma dramática disputa de pênaltis vencida pelo Brasil, as lágrimas de jogadores como o goleiro Júlio César, o capitão Thiago Silva e o craque do time Neymar provocaram muita discussão sobre o preparo emocional dos nossos jogadores. Será que a pressão de disputar uma Copa em casa está afetando os atletas além da conta? E para conversar sobre este tema, estão aqui comigo Rafael Bernardelli, preparador físico do time do basquete do Flamengo, o Paulo Ribeiro, psicólogo esportivo, e Carlos Alberto Torres, campeão mundial de futebol em 1970, mais conhecido como o capitão do Tri. Gente, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. E eu começo perguntando, no esporte, Paulo, o que a gente pode chamar de preparação psicológica para uma competição como a Copa do Mundo? Na verdade, a gente tem, para ter uma ideia assim mais completa e ser mais didático, eu vou dividir o cérebro em dois cérebros, um que pensa e um que sente. E eles não trabalham necessariamente juntos em todas as situações. Existem situações em que a amígdala, que é um órgãozinho que a gente tem no cérebro, que ela vê a situação de pressão, a situação de estresse e ela toca um alarme. E ela tem que tomar uma decisão, independente do pensamento do atleta ou não. Por isso que, às vezes, a gente tem algumas reações súbitas que a gente chama de sequestro da emoção, sequestro neural, e aí depois é que a gente pensa no que vai fazer ou no que aconteceu. Então, se a gente conseguir ter um equilíbrio entre o que pensa e o que sente, que chama-se levar a inteligência para a emoção, a gente consegue controlar um pouquinho isso, porque a emoção, assim como a parte física e a parte tática, também é treinável. Carlos Alberto, como é que foi a preparação para 70? Bom, primeiramente, meus cumprimentos, prazer estar aqui com vocês. Olha, nós tivemos em 70 a lição de 66, quando o mundo do futebol, não apenas o Brasil, foi surpreendido pelo chamado futebol força, power futebol dos europeus, e os ingleses ganharam a Copa do Mundo com um grande time aliado a uma excelente preparação física. Eles atropelaram todo mundo, né? E a nós também, o Brasil foi atropelado. E dali veio a grande lição para que a gente pudesse pensar em ter sucesso na Copa do seguinte, no México, onde jogaríamos na altitude, né? E pensando numa preparação excepcional, como foi feito, né? Capitaneado pelo Chirol, pelo Cláudio Coutinho, o Parreira ainda começando, ajudava a preparação física, enfim. Aliada ao fato de jogar na altitude, com um preparo físico que nós pudéssemos fazer frente aos europeus. E essa parte emocional era relevante na época? Pois é, para nós jogadores, que não entendíamos muito, conforme o Paulo é mestre nesse assunto, né? Para nós, o que acontece? Desde que muito bem preparados fisicamente, tecnicamente, nós vamos alcançar o nosso objetivo. E eu acredito até hoje, né, que se qualquer jogador de futebol, desde que ele realmente tenha como objetivo alcançar aquela meta, no caso Copa do Mundo, que é o título, né, se ele se preparar em todos os aspectos, com muita seriedade e com muita dedicação, eu acho que nós conseguimos juntar toda essa preparação física, técnica, psicológica, ele vai estar bem preparado. Agora, se você não tiver bem preparado num desses aspectos, com certeza, eu não sei se o Paulo concorda comigo, perfeito, com certeza um ou outro vai atrapalhar o nosso objetivo, que é chegar a disputar o título. Eu sempre digo
que a preparação para uma Copa do Mundo não é você chegar e dizer que vai ser campeão. Você tem que se preparar para estar na final. Na partida final, porque não adianta nada. Eu quero ser campeão e ficar pelo meio do caminho. Então, a preparação em todos os sentidos, em todos os aspectos, tem que ser para você estar na final. Eu estando na final, a minha condição para ganhar, primeiro é 6-6, né? Eu e o meu adversário. Agora, em se tratando de valores do jogador brasileiro, se eu chegar na final bem preparado em todos os aspectos, eu já chego com vantagem. Tá certo. Eu vou chamar para esse papo o Rafael. Rafael, como é que é no basquete? É um pouco diferente do futebol? Como é que funciona? Não, o basquete acho que todo esporte, eu penso que todo esporte funciona quase igual, tudo, tá? Só que no basquete existem coisas diferentes. Por exemplo, agora está sendo novo, são as finais do Campeonato Brasileiro ser de um jogo só. Isso já dificulta muito a nossa preparação, porque, como o Carlos falou, fica 50-50, 50-50. Chega na hora de um jogo só, você tem 40 minutos para jogar, muitas coisas, muitas variáveis influenciando isso. Mas como no basquete fica um pouco mais diferente, porque nós estamos acostumados a jogar melhores de 7, melhores de 5. Então, não vira um jogo de mata-mata rápido. São único, jogos, né, que você consegue trabalhar. Você sabe, se eu perdi naquele jogo 1, o que eu posso trabalhar para ganhar naquele jogo 2? Então, o que eu posso trabalhar para não perder aquele jogo 1 com meus erros do jogo 2, para não perder para o jogo 1. Então, fica um pouco mais fácil. Essa é a diferença um pouco do futebol. Mas existe muitas coisas que é idêntica do futebol. É que um campeonato, por exemplo, mundial, é um jogo só, é 50-50. Houve uma mudança muito grande, né, na preparação, inclusive psicológica, nessa coisa de disputar um jogo, antigamente 7 jogos. Sim, hoje totalmente, até mesmo para os jogadores. Os jogadores vêm da categoria de base sendo trabalhados sempre com, no mínimo, 3 jogos numa final. Um playoff, que começa numas quartas de finais, eles são os melhores jogos melhores de 3. Chega numa final, melhores de 3. Aí chega lá no ápice, ele chega como profissional de basquete. Na final, um jogo só, de um tempo para cá, e a gente tem que fazer preparações que não somos médicos para ajudar, mas nós tentamos ao máximo levar esses jogadores a estarem trabalhando no limite deles em situações de final. Então, no treino, fica trabalhos... O treino fica quase igual a uma final, trabalho de relógio, o tempo, como no basquete tem os 24 segundos, é trabalhado, essa jogada tem que terminar com 10 segundos, você só tem 10 segundos, 5 segundos, tem a pressão, saída de pressões e daí, por aí vai. Paulo, qual a importância, qual o peso do lado emocional nesse momento agora que a competição está se afunilando? Na verdade o peso é total, porque você chegou no final de um campeonato, você já trabalhou todas as valências que você podia trabalhar, da parte física, da parte técnica, tática. O que vai mesmo é o teu mental, né? Ou seja, você não vai se condicionar fisicamente na última semana do jogo. Esse trabalho foi feito já há um tempo atrás. Assim, deveria ter sido feito também um trabalho psicológico, ou seja, começar de um tempo para cá, não chegar em uma semana, porque o psicólogo não é bombeiro. Isso tem que ficar assim uma coisa bem clara, não apaga incêndio, né? Você tem que ter um prazo para trabalhar. Trabalhei com o Capita junto no Flamengo e a gente trocava figurinhas. Eu acho que o que falta hoje para nós é sentar, reunir os jogadores e deixar a coisa mais leve. O fato do Brasil estar jogando em casa, já ter perdido uma Copa no Brasil, isso pode estar pesando de alguma maneira nesses jogadores? É normal aquela choradeira toda antes de começar uma disputa de pênalti? Normal, claro que não é, né? O hino nacional emociona todo mundo, me emociona assistindo de casa, né? Mas não pode chorar antes, no meio e depois, né? O choro tem seu tempo, tem o momento certo para acontecer, que é você atingir um objetivo, ganhar um jogo, como o Júlio César, por exemplo, que agarrou 2 pênaltis, né? Tem que chorar mesmo, tem que ficar emocionado. Mas a emoção, ela tem que te ajudar, ela não pode te atrapalhar. Se você nota que a coisa está acontecendo, tem que ter assim. Eu trabalhei muito dessa forma, né? A comissão técnica se reúne sempre no final do treino, do jogo, depois do jantar.
e cada um começa a contar o que viu, como é que foi no treino, não é assim, Capita, que faz? Claro. E aí você vai trocando informações, aí você vai vendo, fulano está assim, notei fulano assim hoje, Beltrano já está de outro jeito, e ali você já traça a tua estratégia para o dia seguinte do treino que você vai ter. Eu acho que falta isso um pouquinho. Tá certo. Carlos Alberto, como é que você vê essas lágrimas excessivas dos nossos jogadores? É que estava armazenada. Eu não, desde o começo, talvez eu tenha sido um dos primeiros a ser consultado, né, quando aconteceu aquilo. Eu fiquei sem entender. Eu falei, poxa, você empata um jogo, a chance ainda é grande para o time se classificar e já está todo mundo chorando. Eu entendo, pelo menos eu entendo que a lágrima ela pode acontecer num momento de euforia, na vitória, também na derrota. Mas ali ainda não tinha acabado o jogo, então eu fiquei realmente sem entender o porquê daquela reação, para mim, negativa dos nossos jogadores. Na sua época, quem chorava eram os adversários, né? A gente fazia os adversários chorarem mais. Mas ainda acredito na preparação de um grupo, principalmente para uma Copa do Mundo, nos clubes também. Eu participei de uma Copa do Mundo em 1970, que foram 3 meses de concentração, de trabalho, né, para a gente ganhar a Copa do Mundo. Por isso é que eu acho que ainda deveria acontecer hoje as reuniões diárias entre todos os membros. Não é só jogador fazer reunião separada. Isso não existe, para mim não existe. Na hora que você faz o trabalho de grupo e uma parte desse grupo faz reunião separada é porque o negócio não está bom. Eu acho que todo mundo tem que participar de tudo que acontece numa concentração. Então, nós fazíamos diariamente, foram 3 meses mais ou menos, no fim do dia, após o jantar, nós nos reuníamos, jogadores, comissão técnica, enfim, todos que estavam envolvidos na participação da seleção brasileira, reuniões para saber o que estava acontecendo, como cada um estava se sentindo no dia a dia, se alguém estava vendo, notando alguma coisa que não estava funcionando direito, na opinião de cada um, e ali a gente consertava tudo. Se algum jogador tinha problema com outro, e o Pelé uma vez fez isso numa reunião que teve no treino à tarde, o Fontana deu um chega para lá no Pelé, né? O Pelé pediu a reunião, falou, Fontana, eu quero, na frente de todo mundo, quero saber se tu tem alguma coisa contra mim. O Fontana, eu contra você? É claro. Pô, por que você me pegou no treino? Pelé, desculpa, os dois levantaram, se abraçaram, se beijaram e acabou. Acabou ali, né? Eu acho que funciona assim, num trabalho de grupo. Agora, conforme o doutor Paulo falou, o psicólogo vindo na última semana, poucos dias de jogo, não. Ele tem que estar ali desde o começo, porque ele é um membro da delegação. É um membro participante e interessado no sucesso do grupo. Então, ele tem que estar ali dia a dia, junto com os jogadores, para saber o que está acontecendo. Se ele notar que está acontecendo alguma coisa, conversa na frente de todo mundo ou individualmente. Isso é o que eu penso. O trabalho de grupo, para mim, é isso aí. Você acha que o fato do Brasil estar jogando em casa, isso é um peso extra para os jogadores? Não sei, dizem que a torcida ajuda a ganhar o jogo. Agora, se você coloca uma pressão extra em cima da garotada, e esse time é de garoto, a maioria é jogador que não tem ainda a experiência necessária para encarar uma Copa do Mundo. Se coloca um peso acima do permitido em cima desse garoto, aí pode atrapalhar. Você vê o Flamengo, quando eu trabalhei no Flamengo, o Paulo trabalhou no Flamengo, a gente sabe disso. Quando ia decidir título no Maracanã, a gente já comemorava antecipadamente, porque a gente sabe que a torcida ia lá e ajuda o Flamengo a ganhar. Uhum. Nem sempre, claro, né? Mas eu acho que é um valor, é uma coisa que ajuda muito o fato de jogar aqui agora. Quando antecipadamente o Filipão e o Parreira vão para a televisão, antes de começar os trabalhos, dizendo que o Brasil já tem que ser campeão, porque vai jogar aqui, o campeão chegou, aí eu sou contra isso aí. Foram palavras que eles usaram que, de repente, pode até atrapalhar. Coloca uma carga excessiva em cima dos jogadores, a maioria
sem experiência necessária de ter jogado Copa do Mundo. E, Rafael, e no basquete, como é que funciona essa coisa emocional? No futebol é diferente, né? Eu acho que a pressão é um pouco maior. Como é que vocês lidam com isso? No basquete tem uma pressão de torcida hoje um pouco menor. Porém, agora com o Flamengo, que virou orgulho da nação, eu vou até pegar o gancho do Capita, que falou nós vamos jogar quando o Flamengo chega na final e chega com a torcida, a gente é grande. Todo planejamento nosso, antes de qualquer competição nossa, é trazer os jogos para o Rio. Porque a gente sabe que quando a gente joga no Rio, a gente joga sempre com o sexto jogador, que é a torcida do Flamengo. Ajuda, assim, ao extremo, à loucura. Mas a gente trabalha com jogadores, é sempre a parte positiva e a parte de grupo. Sempre procuramos ter os jogadores sempre envolvidos com o grupo. E, tipo, como foi o que o capitão falou, que você tem que, quando você faz um grupo, não é a comissão técnica está aqui, os jogadores estão aqui. A gente faz sempre tivemos nossas reuniões, antes do treino, tem o José Neto falando, tem o que é o nosso capitão, o Marcelinho, falando. Final do treino se reúne de novo, tem o Marcelo falando, ou o José Neto falando sobre como foi o treino, um ou outro falando. Se tem qualquer problema, a gente resolve entre nós. E é sempre assim, um dando a força para o outro. Pô, a gente quer mais. Quem quer mais? Somos nós ou somos eles? É a gente que quer mais. Então, sempre assim. Não tem esse negócio de... Tá faltando um pouquinho com um jogador específico, tá o grupo inteiro em cima desse jogador. Vamos lá, então a gente confia em você, a sua bola vai cair, e assim vai durante os jogos. O Flamengo está se preparando para disputar o Mundial de Basquete, né? Como é que está sendo essa preparação? Agora a gente nossa temporada é totalmente diferente do futebol, né? Nós temos a temporada meio que europeia, do futebol europeu. Nós estamos chegando acabando nossas férias. Alguns jogadores estão de férias, o clube ainda está terminando de reformular a equipe, já fechou com quase todos os jogadores, manteve a base, deve chegar aí um ou dois jogadores diferentes. Mas o pensamento é de ser campeão. O pensamento sempre do Flamengo é de ser campeão e a gente sempre treinou para isso. A gente treina durante o jogo, durante o treino, quando começa o aquecimento, já está pensando no aquecimento como fosse o jogo. A gente faz todo o nosso treinamento sempre fosse um jogo. Os jogadores se pegam, pega para capar, um pega no outro, um bate no outro, mas você vai fazer a bandeja, não tem essa, deixa o cara ele fazer a bandeja, não. Dá a pancada nele, porque ele vai ter que, na hora do jogo, o cara vai dar a pancada nele. Então, esse sempre foi primeira coisa que o José Neto, quando chegou no Flamengo, falou, né? Nós vamos treinar como fosse o jogo, porque na hora que chegar no jogo, a gente vai fazer igual. Então, o treino tem que ser igual. Então, a gente pensa o pensamento hoje do Flamengo é ser campeão mundial. E tem os jogos da NBA também, o pensamento é chegar lá na NBA e tentar tirar uma lasquinha. Vai ser muito difícil, mas vai querer fazer bonito lá também. Tá certo. Paulo, a gente tem um exemplo do Júlio César, né? Um goleiro que veio de um fracasso em 2010 e está dando a volta por cima. Como é que isso pode acontecer? O Júlio foi meu atleta durante muitos anos no Flamengo, né? Eu trabalhei lá 21 anos seguidos no clube, então peguei o Júlio bem pequeno. E o Júlio sempre foi muito emoção, muito. Qualquer problema que acontecia na casa dele, com um amigo, enfim, ele tinha tendência de chorar, né? Mas ele sempre foi um garoto muito controlado, né? Nas atitudes dele, no jeito dele de lidar com a vida, nas situações pelas quais ele passou, e não foram poucas, foram muitas. Então eu acho que ele é aquilo que eu falei na minha fala anterior. Você, quando consegue entender a sua emoção, saber o que você pode fazer com ela, aí você tem ela na tua mão, né? Você tem meio que o controle da situação. E por isso que é importante você treinar essa emoção. E essas reuniões que o Capita falou, elas servem para isso também, para você discutir o que está acontecendo, como é que o cara está se sentindo, como é que foi o dia dele, né? Para ele, quando ele está falando sobre o assunto, ele está refletindo, ou seja, a mente dele está funcionando, né? Então eu acho que é importante de tudo nessa história é você conseguir fazer com que o grupo entenda a tua linguagem e que a tua linguagem chegue no grupo da forma mais fácil possível. Eu acho que quando você tem o seu grupo na mão, a tua tendência de chegar ao resultado positivo é muitíssimo maior. Bom, jogadores de futebol e técnicos, eles falam muito em grupo, em espírito de grupo, né? A gente estava conversando sobre isso.
Até que ponto essa união é importante? Tem que haver o espírito de grupo. Quando você junta, principalmente num time de futebol, no mínimo aí hoje 50 pessoas, né? Você juntar o elenco de jogadores. Mais comissão técnica, mais massagista, mais roupeiro, enfim. São no mínimo 50 pessoas. Então o espírito tem que ser de grupo, não pode ser, não é um esporte individual, né? Então tem que estar todo mundo imbuído ali do mesmo espírito, buscando o seu objetivo. Isso requer trabalho, seria muita seriedade e muita união. Se não houver isso, não adianta, a gente não vai chegar ao nosso objetivo final, que é estar, pelo menos, entre os melhores, né? E esses casos de países que são bicampeões é muito raro, né? A Itália conseguiu isso, o Brasil conseguiu isso. Por que é tão difícil manter de uma Copa para outra, essa mesma sequência, esse mesmo gás? Por que é tão difícil isso? Olha, geralmente no caso do futebol, que aliás é o nosso assunto aqui, né? São as mudanças que às vezes acontecem, né? De um jogador já encerra a sua carreira, ou já não está mais em idade de ser convocado, ou vai jogar em outro país. Se conseguir manter pelo menos 70%, 80% do grupo, aí facilita o trabalho do treinador visando, né, uma outra conquista. Mas não é sempre, a gente não pode também pensar, porque o futebol brasileiro só tem craque. Aí de repente sai um craque, você não pode contar que vai vir o outro do mesmo nível, né? Por isso talvez seja difícil. E também a preparação das outras seleções. Nós do Brasil temos um defeito muito grave, é de sempre achar que nós somos os melhores do mundo. Nós temos os melhores jogadores do mundo. Quando alguém fala isso para mim, eu falo, então tá, tira o Neymar e fala quem é o outro melhor do mundo aí. Apontado melhor do mundo. Agora tem esse garoto, o zagueiro, né? Que é apontado aí, o melhor Davi figura Luiz, da Neymar, seleção. Davi Luiz, Thiago Silva. Mas quem são os outros, dos 11 jogadores da seleção brasileira titulares? Tira o Neymar, o Thiago Silva e o Davi Luiz. Os outros são os melhores do mundo em cada posição? Não são, porra. Então nós temos que acabar com esse negócio. Somos os melhores do mundo. Não, esquece. Os outros também são bons. E principalmente quando chega uma Copa do Mundo, está todo mundo querendo. Todo mundo se prepara para ganhar a Copa do Mundo. Não é só o Brasil, não. Esse é um defeito que a gente tem e que quando não ganha, a dor é muito ruim. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão Futura. E segunda-feira a gente está de volta a partir de 12h30 da tarde nas nossas reprises, também à meia-noite e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Até a próxima.